Olá, sou a chefe Thelma Shiraishi e hoje vamos fazer temaki. O temaki é um prato que no Japão a gente faz em casa, juntando a família ou os amigos. Nós cozinhamos o arroz, temperamos ele para sushi e colocamos vários ingredientes. Tudo que a gente gosta, nós juntamos na mesa e cada um monta o seu temaki a gosto. Fazemos então uma festa do temaki. Vamos para a receita? A gente começa cozinhando o arroz. Esse é o arroz do tipo japonês, de grão curto, o okome. Vamos lavar e cozinhar. Vou pegar 2 medidas do arroz. Pode ser xícara, pode ser a medida padrão que você tiver em casa. Vou fazer 2 medidas, suficiente para 2 pessoas. Vamos lavar? A gente começa colocando bastante água. E essa primeira água que fica imediatamente branca, a gente descarta. Isso é para não deixar as impurezas do arroz, a sujeira, ser absorvida. O arroz ele está seco e ele absorve muito rápido os líquidos. Depois que a gente escorreu, a gente vai esfregar os grãos com cuidado. A gente quer tirar todo o amido solto dele. Vocês percebem que ele solta bastante líquido branquinho. É todo o amido dele que está solto. Com cuidado para não quebrar os grãos. E vamos enxaguar mais uma vez. Essa água branca que sai do arroz é muito nutritiva. Eu gosto de juntar essa água quando eu preciso cozinhar legumes, uma batata, um inhame, uma raiz de lótus. Essa água é muito boa. Ou a gente pode usar essa água, que é muito nutritiva, para aguar as plantas. Se você regar o seu vaso com essas águas, as plantas agradecem. Escorremos de novo essa água que saiu bem branquinha. Agora vamos de novo escorrer. E esfregar bem de novo. Enxaguamos de novo. A água está bem branquinha ainda. E vamos esfregar mais um pouco. Aqui a gente já percebe que não sai mais tanto líquido branco. Uma última enxaguada. Tem gente que fala que tem que lavar o arroz até a água ficar totalmente transparente. Mas não precisa, a gente quer preservar um pouco do umami natural do arroz. Se você lavar demais, vai estar também tirando o sabor dele. Vamos escorrer. Vou deixar escorrer bem, porque depois eu vou medir a quantidade de água correta para o cozimento. Já vamos colocar na panela. Vamos medir a água. Para cozinhar o arroz, eu também gosto de usar água mineral ou filtrada. A água da torneira é boa, ela serve para a gente lavar, mas para cozinhar alimentos mais delicados, como caldos, chá, dashi, eu prefiro usar água mineral ou filtrada, para não ter o cheiro ou gosto forte que às vezes vem da água de rua. Aqui eu vou colocar a mesma medida de arroz, de água e mais 1/4. Então eu vou colocar 1/4 a mais da medida. Se o arroz for mais novo, a gente chama de shinmai, o arroz bem novinho, ele é mais úmido, então você pode baixar essa proporção para igual.
Caso eu usei 2 medidas de arroz, eu usaria 2 medidas de água. Se, ao contrário, o arroz que você tiver já for de uma safra bem anterior, ou o arroz tiver, entre aspas, mais velho, ou já tiver muitos meses ou até um ano, ele fica mais seco. Então, talvez você precise ajustar a quantidade de água para até umas 2 medidas, 1,5 medidas. Então, eu colocaria, por exemplo, 2 xícaras de arroz para 3 de água. Depende muito de qual o arroz que você está utilizando. Na média, é 1 medida em 1/4 que você vai colocar de arroz para água. E a gente vai deixar descansar uns 10 minutos, assim, antes de ligar a panela. Deixar o arroz hidratar um pouco antes de começar a cozinhar. Enquanto isso, a gente vai fazer o tempero do arroz. A gente vai usar vinagre de arroz, açúcar e sal. Uma medida básica. Aqui eu tenho 2 medidas de arroz. Eu coloquei aqui 4 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de açúcar e vou colocar 1 colher de café de sal. E para dar um sabor extra, um pedacinho de alga combo. A gente vai ligar o fogo bem baixinho, não é para cozinhar, é aquecer o suficiente para o açúcar e o sal dissolver. Uma dica, esse tempero, para fazer o chari, o arroz temperado para sushi, ele dura muito tempo. Se vocês quiserem fazer maiores quantidades e deixar na geladeira, ele fica por meses. E é só você cozinhar o arroz e ir temperando quando quiser empregar. Esse tempero, que a gente chama de awasezu, ele também é muito bom para a gente temperar um sunomono, uma saladinha, que a gente fala, com pepino, você pode pôr alga wakame, e você usa como tempero, porque ela já tem a acidez, o sal e açúcar na medida. Deixa aquecer sem ferver, é só para dissolver os temperos. Os nossos temperos aqueceram, o açúcar e o sal dissolveram, a gente já percebe o aroma do vinagre subindo, então já está no ponto. Só desliga o fogo e reserva para empregar daqui a pouco. Vamos aproveitar e já ligar o nosso arroz. O arroz ficou então descansando uns 10 minutos, pelo menos aqui com a água na panela. A gente vai ligar o fogo, primeiramente. Se você for fazer o arroz numa panela comum no seu fogão, a gente coloca o fogo médio. Vou deixar fogo médio e vamos observar. Quando começar a ferver, a gente vem e abaixa o fogo. Para quem tem a panela de arroz elétrica, é bem mais prático. É só você colocar a medida e ligar a panela. Mas dá para a gente fazer normalmente aqui numa panela comum no seu fogão. E agora, quando o arroz cozinha, vamos aos nossos ingredientes que vão compor os nossos recheios do temaki. Aqui eu tenho folhas de shiso, que eu adoro, a perila, ou muita gente chama de manjericão japonês, são super aromáticos. A gente vai começar a montar aqui uma bandeja bem bonita e bem colorida. Folhas de alface, pepino, vamos cortar bastões. Tira a semente e vamos cortar em bastões. Eu tenho um abacate, que eu também gosto bastante. Temaki você pode pôr vários recheios. Eu gosto muito também, em casa nós temos pessoas vegetarianas, então dá para ter muitas opções também.
Nosso arroz já começou a ferver, a gente vai abaixar o fogo agora para o mínimo. E ficar de olho, quando secar a água a gente desliga. E aqui alguns ingredientes frescos que nós selecionamos. Tem um pouco de cebolinha também para a gente temperar depois. Wasabi. Esse é uma omelete japonesa. Temos bastões de cani. As crianças adoram. Vamos cortar também o ovo em tiras. Nós vamos alternando as cores aqui. Temos camarões cozidos, já descascados. E um pedaço de atum bem bonito, já limpo. Nós também vamos cortar em tiras. Checar aqui. Mais um pouquinho, nosso arroz já vai ficar sem os líquidos. O arroz já evaporou toda a água. A gente vai então desligar. E a gente vai deixar ele quietinho por 10 minutos antes de abrir. Para ele terminar de hidratar e cozinhar com o próprio calor. Nós temos a nossa seleção de ingredientes frescos aqui. Podemos deixar um wasabi, cebolinha, gergelim. Mas os temperos principais, o wasabi e o gengibre em conserva para acompanhar. Uma coisa que não pode faltar em casa. Natô. Em casa a gente adora fazer temaki de natô, que são os grãozinhos de soja fermentados. Fazem muito bem para a saúde. A gente bate um pouquinho com hashi. E serve também como opção para montar o temaki. Outro ingrediente indispensável são as folhas de nori. Aqui eu já cortei as folhas ao meio. O importante é tomar cuidado para elas não ressecarem. Tá? Por isso que eu vou deixar elas no cantinho aqui, no plástico ainda, para elas não murcharem. Se o seu nori tiver já um pouquinho murcho, dá para passar rapidinho, ou no forno, em um forninho, mesmo portátil, ou rapidinho na boca do fogão. Posso até demonstrar um aqui. Caso a sua folha de nori já não esteja mais tão crocante, é só passar rapidinho na boca do fogão ou colocar por alguns minutos no seu forninho portátil. E fica crocante de novo. Nosso arroz já descansou. Vamos tirar ele da panela para temperar. Nosso tempero de vinagre, sal, açúcar e crumbo. E para misturar, a gente faz movimentos laterais, como que cortando. A gente não quer esmagar os grãos. Então a gente faz esses movimentos laterais, tomando cuidado para não esmagar.
para não amassar os grãos. A gente quer que cada um deles conserve a sua integridade e vá absorvendo o tempero. Para facilitar, às vezes pode parecer que tem muito líquido, mas não. O arroz vai absorver. A gente pode também abanar para facilitar. Depois que o arroz absorveu todo o tempero e está morninho, já está pronto para ser utilizado. Importante também é sempre deixar ele coberto por um pano úmido para ele não ressecar enquanto não é utilizado. Vamos montar no temaki. Tem uma folha de nori. Ele sempre tem um lado mais áspero e um lado mais liso. O lado liso brilhante para baixo. Para a gente fazer ele no formato tradicional que todo mundo vê no temaki, né? Um formato de cone, a gente vai pegar essa pontinha aqui, a referência a essa pontinha. E a gente vai colocar o arroz aqui, a metade dele. Espalhamos uma camada fina de arroz aqui. E a gente escolhe os recheios. Eu gosto de colocar o wasabi. Tem que pensar que a gente vai enrolar ele já assim. Então eu coloco um pouco de wasabi aqui no meio. Eu adoro gergelim também. Eu gosto da folha de shiso. Atum. E pepino. Um pouco de cebolinha. Pega essa pontinha e vamos enrolando. Temaki. Vamos fazer mais temakis? Vamos fazer a nossa festa de temaki. Dá para fazer uma infinidade de jeitos o seu temaki, não só o cone, mas também dá para enrolar ele tipo charuto, que é mais fácil para as crianças também. No Japão a gente faz os dois jeitos. Temaki significa enrolado na mão e dá para se divertir fazendo uma festa do temaki em casa. Meshi agare. Muito obrigada!